certeza de que o céu é como Em Apocalipse capítulo 6, versos 3 a 4. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser dizendo: venha. E saiu outro cavalo, que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Eu queria começar a fazer um breve comentário sobre o momento atual. O momento atual provoca em muitos um medo, provoca também o desejo de estudiosos da palavra a proferirem, desenvolverem suas teorias a respeito do fim, tentando identificar o que está acontecendo com o Apocalipse, com as citações do Apocalipse. Então, o que nos tem hoje acontecendo é a guerra da Ucrânia, e aí aparecem as possibilidades de paz, as negociações entre Rússia e Ucrânia e a ONU. Isso é uma coisa. E aí muitas pessoas vão desenvolver teorias por que esta guerra começou. Existem teorias que defendem o interesse da Rússia de ter um poder hegemônico, né? Porque, segundo essa teoria, existiria no mundo duas hegemonias, a americana e a russa. E a Rússia foi enfraquecida, a União Soviética foi desmantelada, a OTAN foi criada para combater os interesses da Rússia, isso é uma teoria. E aí agora a Rússia, outra teoria, a Rússia estaria se defendendo seus interesses comerciais, protegendo um território que está na Ucrânia, onde passa por ali tubulações de gás, enfim, existem interesses comerciais. Outros vão dizer que o interesse não é comercial e sim ideológico, eles querem voltar àquele tempo que eles eram mais imperialistas, mais dominadores, e reunir novamente uma nova União Soviética. E aí outros vão dizer que não, é simplesmente o interesse de proteger o território que está em volta da Rússia, e eles precisam não ficar mais tão vulneráveis à OTAN, e aí invadem a Ucrânia e ameaçam os outros países. Nessa situação conflituosa, você vê dois países, Finlândia e Suécia, se aproximando da OTAN para tentar se defender. Você vê também a China se unindo à Rússia em seus interesses comerciais e seus planos de dominação. É uma teoria. E a guerra e rumores de guerra fazem aumentar também o quê? Ao invés das nações fazerem planos de ação social, em prol da saúde, em prol do bem-estar, em prol da ecologia, os países estão reunindo seus orçamentos, concentrando-os para adquirir mais armamento, mais guerra, maior força e poder de defesa. Ou seja, a guerra é uma coisa que está fervendo, né? Estamos no momento da efervescência desse cavalo vermelho, né? No aspecto cultural, ele tem uma cor de sangue, ele tem uma cor de fogo também, e a cor vermelha, nós encontramos associações no próprio Apocalipse 12, fala sobre o dragão vermelho, a cor vermelha. Novamente, você vai encontrar a citação da besta escarlate, que é vermelha, avermelhada, em Apocalipse 17, capítulo 17, verso 3, ou seja, uma associação entre essa cor vermelha está associada mais de uma vez às forças do mal, às forças diabólicas, às forças malignas. Então, esse cavalo, uma das características que ele tem, né, é tirar a paz da terra. A partir de quando? A partir do momento em que o cordeiro, como nós estudamos lá no capítulo 5, ele recebeu o poder para abrir o livro e desatar seus 7 selos. E a partir do capítulo 6, o cordeiro, que também é o leão, que é Jesus Cristo, a ele foi dado todo o poder e toda a glória, a ele foi dado o poder de tirar o livro
pegar o livro da mão de Deus Pai e desatar o plano das épocas, que corresponde à existência da humanidade, os planos das épocas, todos os acontecimentos até do início ao fim. E esse cavalo vermelho, conforme a citação que está em Apocalipse 6, ele veio para tirar a paz da terra. Ele também veio provocar conflitos. Ele veio provocar violência, trazer insegurança, fazer os homens se matarem. A partir de então, eu vou destacar aqui 3 teorias. Vamos começar pelos pensamentos preteristas, dos teólogos que consideram os acontecimentos descritos no livro do Apocalipse como fatos realizados no 1º século, fatos realizados no 2º até o 3º século, mais ou menos. Mateus 24 é considerado por muitos, né, chamado assim, como o Apocalipse dos Evangelhos, né? É o Apocalipse dentro dos Evangelhos, falado pelo próprio Jesus Cristo. Ele não é usado apenas pelos preteristas, mas também pelos futuristas, por todas as correntes escatológicas, usam muito Mateus 24. Do verso 1 ao 4, lá de Mateus 24, diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, os preteristas vão dizer que isso é uma confirmação de que da violência, uma das confirmações que essa violência citada no Apocalipse estaria toda concentrada ali no período apostólico ou nos pais da igreja, no período chamado patrístico, né? Que após a partida dos apóstolos, aí vem o período patrístico, depois os exegetas, né? Que defenderam o evangelho. E eles dizem o seguinte: por que os discípulos olharam para aquele templo e falaram assim para Jesus: Jesus, esse templo suntuoso, impressionante, olha, o templo de Salomão foi reconstruído, que bênção, porque isso tinha muito valor para os judeus, o templo, a lei, as tradições, os costumes, a cultura dos hebreus, desde a época de Abraão até o tempo de Jesus, até hoje, para eles tem muito valor a lei cerimonial e a lei moral. Então eles olham para o templo e dizem: olha que templo maravilhoso. E Jesus diz para eles que ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Mais à frente, Jesus vai falar dos acontecimentos ligados ao fim. E aí, eles vão dizer que o que foi isso, esse templo derrubado? Sabe-se que na história conta que Vespasiano era um imperador. Houve uma revolta dos judeus na época, no ano 66, começa ali uma revolta, a partir do ano 66 depois de Cristo. E os judeus se rebelam contra o Império Romano. Eles tentam resgatar o seu poder, a sua autonomia, a sua liberdade, o seu governo, e eles lutam contra a dominação dos romanos. E nessa luta, o imperador Vespasiano, né, encaminha o seu filho chamado General Tito. Tito luta contra os judeus e vence, prevalece, o Império Romano vence aquele conflito. E o templo é destruído, e o templo vem abaixo. Não só os preteristas, mas você pode também considerar que Jesus estava se referindo a esse templo, de fato, mas também é uma tipificação de coisas que ainda viriam, que constam nesse capítulo. Muitas outras coisas ainda iriam acontecer. O capítulo 24 de Mateus, ele fala de muitas coisas. Ele é muito abrangente. Muito abrangente. Mateus 10, 34, também é usado quando diz assim: não vim trazer a paz, mas espada. É uma frase dita por Jesus para explicar a verdadeira finalidade do seu ministério messiânico. Jesus disse: não pense que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim espada.
E aí, essa frase de Jesus, ela encontra assento em dizer que o Evangelho, ele dividiu muitas famílias. O Evangelho, a pregação do Evangelho do primeiro século, por exemplo, dividiu a relação entre pai e filho, onde eles entregavam os seus próprios parentes para o Império Romano, denunciando. Essa denúncia dava-lhes uma vantagem de voltarem a ser respeitados na sociedade quando os cristãos eram forçados a negar Cristo para poderem ter alguma dignidade naquele tempo. Eram forçados. Os mártires morreram em nome de Cristo, porque eles não negaram o nome de Jesus e foram mortos. E as famílias ou amigos que pudessem denunciar aqueles que não negaram a Cristo eram acusados de traição, eram acusados de estar conspirando contra o governo de Roma. E esse foi um momento de muito conflito. E aí os preteristas vão acreditar e defender que o cavalo vermelho estava nesse tempo, no primeiro século, nos primeiros séculos. A segunda teoria, ela é futurística. Ela coloca o estabelecimento do cavalo vermelho, o acontecimento desse cavalo, no futuro. É um período que acontecerá no fim dos tempos. Seria um aspecto do juízo final. Um aspecto do juízo final. Ou veio para trazer conflitos mundiais, veio para trazer a guerra e rumores de guerra, a morte de muitos através da guerra. E a terceira teoria se estabelece desde a ascensão de Cristo até a segunda vinda. Esse cavalo vermelho, ele é um pouco de tipologia, ele é um acontecimento cíclico, que ele ressurge ao longo da história, que ele tipifica, é como se uma história contada, mas colocada num plano chapado. Você colocando uma história em perspectiva, você vai querer acompanhar essa história cronologicamente e que ela obedeça a ordem sem ultrapassar as etapas. Mas o que essa teoria defende é que os acontecimentos, os aspectos apocalípticos, eles se repetem como um ciclo, como um círculo que volta, que sempre acontece novamente, mas que é um conjunto de acontecimentos que representam o mesmo aspecto, ou seja, o cavalo vermelho. E aí, essa teoria vai defender que o cavalo vermelho, ele está tipificado, sim, na perseguição dos cristãos, até o terceiro século, mais ou menos. Ele está tipificado também na conquista dos muçulmanos a Jerusalém, que é a primeira cruzada, no ano de 1099, que foi uma guerra sangrenta, que foi uma invasão de Jerusalém e dominada, né, pelos muçulmanos. Também está tipificada no ano de 1572, o cavalo vermelho, que corresponde à noite de São Bartolomeu, onde o rei Carlos, perseguindo, em nome da Igreja Católica, em nome do catolicismo romano, perseguindo os protestantes. E aí ele manda o quê? Executar os líderes do movimento dos protestantes, que eram os huguenotes, que eram os protestantes franceses. A partir do momento em que ele se sentiu satisfeito em executar esses homens, ele manda que aquela matança pare. Já está bom. Já eliminaram os líderes do movimento protestante. Mas a grande massa do catolicismo, do cristianismo romano, né, naquela época, eles não ficaram satisfeitos de aproveitar aquela onda e vão continuar matando. Então eles mataram, e essa matança estima-se o quê? 3.000 protestantes foram mortos em Paris e 70.000 foram mortos em toda a França. Imagine, olha a quantidade de gente. 70.000 na França e 3.000 em Paris. É muita morte. E aí você vai dizer, realmente é o cavalo vermelho do Apocalipse. Também, essa teoria vai dizer que a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1914 até 1918, tipifica, sim, o cavalo vermelho, porque morreram aí 10 milhões de soldados e 13 milhões de civis. A Segunda Guerra Mundial, onde morreram, lá aconteceu em 1939 a 1945, né?
de 70 mil a 85 milhões de pessoas morreram, né? Por causa do chamado cavalo vermelho do Apocalipse, tipificado assim, que são as guerras. E aí, Mateus, capítulo 24, ele estabelece um paralelo. Nós podemos associar, sendo que no Apocalipse é a revelação de Deus dada ao apóstolo João na ilha de Patmos. Em Mateus 24, são as palavras de Jesus. A partir do versículo 6, Mateus 24, 6 a 10, ele diz: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olhai e não vos perturbeis, porque forçoso é e que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. É um conflito que Jesus está prevendo que aconteça, e esse acontecimento, essa traição, essa matança uns aos outros, essa problematização generalizada, ela se estabelece no primeiro século, ela se estabelece no segundo século, ela se estabelece nos conflitos da expansão do Império Romano e na queda do Império Romano, se estabelece na ocasião da Reforma Protestante, muitas vezes, e nas guerras, e nos conflitos. E acontece também o quê? No conflito entre Israel e Palestina, que é um conflito constante, interminável, que nunca acaba. Hoje em dia, por exemplo, nós vemos que China se associando à Rússia e estabelecendo acordos comerciais de mútua cooperação diante da OTAN, que está do outro lado, né, disputando territórios, e teorias vão dizer que o seu discurso é de pacificação, o seu discurso é de segurança no mundo e perseguição ao terrorismo e a armas nucleares, mas, no fundo, são interesses comerciais. No fundo, é fortalecer comercialmente aquelas nações que estão agrupadas e associadas à OTAN. Teorias. Esse é o tempo que a gente vive hoje. Mateus 24, 21 também diz: porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E aí, quando nós pensamos assim, quero acreditar que esse conflito se concentra apenas no primeiro século. Quero acreditar que o povo de Deus já enfrentou, já passou por todas essas problematizações e não teremos mais a figura do cavalo vermelho diante de nós. Gostaria de acreditar nisso. Mas quando Jesus diz, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá, quando isso está associado a uma sequência de acontecimentos, ou seja, os cavalos, né, branco, vermelho, preto e amarelo, e Jesus acaba dizendo que haverá uma tribulação que nunca houve. Então, acabo de crer que apenas a volta de Cristo vai romper esse círculo, romper esse ciclo de acontecimentos que acontecem e acontecem novamente. Apenas a volta de Jesus será um acontecimento único, porque essa violência, essa matança, essa destruição do mundo, ela sempre aconteceu e ameaça acontecer novamente. Como conclusão do nossa reflexão a respeito desse cavalo vermelho, a paz de Cristo é dada apenas para os filhos de Deus. E aí a pergunta é: como posso sentir paz? Como posso ter sossego, segurança? Como posso viver com esperança sendo cristão?
recebendo uma revelação como essa, tão bombástica. E aí passo a crer que este mundo caminha para o caos, este mundo caminha para um fim. Este mundo, como defendem os existencialistas, né? Os existencialistas, eles acreditam que o mundo caminha para um tempo melhor, um aperfeiçoamento, evolução do comportamento humano e caminha para um tempo de paz que virá, e a glória de Deus na terra será essa evolução do pensamento humano, amadurecimento do ser humano. Não creio isso. Acredito sim que o mundo caminha para um fim dramático, como diz o Apocalipse. Não é um fim defendido pelos existencialistas. Mas como então eu posso sentir esperança? A paz que Cristo nos dá é olhar para estas coisas, para esses acontecimentos e se enxergar, não numa condição de ser condenado por isso, mas sim receber uma constatação, uma confirmação de que Cristo está voltando. O nosso coração deve arder, deve queimar, deve se inflamar numa alegria em saber que as palavras do Senhor sempre foram fiéis, elas se cumprem. Tudo acontece, tudo que foi previsto acontece. Então, aquelas pessoas que não aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador, elas podem olhar o Apocalipse como uma coisa extremamente dramática, sim, mas nós que aceitamos o Senhor, nós podemos olhar para esses acontecimentos dramáticos e enxergar esperança, em saber que Cristo está por trás desta cortina, que se abrirá no final dos tempos, quando tudo isso passar. Para o mundo é caos, e para os crentes é uma glorificação que se aproxima de nós. O objetivo do Apocalipse, um dos objetivos, um dos propósitos, era fortalecer a fé daqueles irmãos do primeiro século que estavam vivendo um período muito difícil de perseguição. E serve para nós hoje acreditar que os temores, os medos, as dificuldades que o mundo enfrenta hoje, elas precisam bater no nosso coração como uma mensagem de esperança, que Cristo cuida de nós e Ele está voltando, e Ele nos levará, e nós seremos glorificados. Amém? Quem tem ouvido